Bom, pessoal, ainda não entendi muito bem isso aqui, mas pelo que eu pude perceber, voltagem, corrente de consumo, potência do equipamento e fator de potência. Então isso daqui ele vai ficar alterando. 813 kWh. Aqui eu não vou colocar, desculpe, 2 kWh. Aqui eu não vou colocar os valores para a gente poder acelerar o negócio, porque senão vai ficar muito demorado para fazer essa prata, tá? Vamos iniciar o processo então. Aqui nós temos o temporizador. Já está lá tudo certo, a prata, o líquido, aqui dentro da cuba, a água, a resistência e a prata coloidal. Tá? Vamos programar primeiramente o setup de corrente. Olha como é simples, você vai vir aqui, pressionar, observem que o LED vermelho acendeu, a tensão caiu e o setup está em 8. Na realidade ele coloca uma carga fixa lá dentro e ele mostra a corrente de consumo que ele vai limitar. Então o que eu vou fazer? Eu vou virar para a minha esquerda para aumentar essa corrente. Na realidade eu vou estar diminuindo, né, o consumo, ó. Então temos lá 27 mA, 21, 13 mA, ok? Entre 13 e 14 mA. Então aqui está o setup de corrente pronto. Não se importem com essa tensão, porque quando tiver com a corrente 3 mA de condução máxima lá de corrente, a tensão vai estar marcando isso. Então não se importem com isso agora, tá? Essa variação aqui é em cima da temperatura, ela é normal. Quando ela começar o processo lá na prata coloidal, isso aqui não vai acontecer. Então definimos aqui entre 13 e 14 o setup. Ela volta ao normal, 24 volts, 0 amperes. Vamos programar o tempo. Então, inicialmente, o device is off, ou seja, o equipamento está desligado. Aqui nós temos horas e aqui nós temos minuto, HHMM, tá? A função que nós vamos utilizar é a função on, ou seja, ele está desligado, ele vai passar para o modo ligado. Observe, ele passou para ligado, ou seja, eu quero que o equipamento ligue e fique ligado por um tempo pré-determinado, ok? Então, device is off ainda, ou seja, está tudo desligado, eu vou programar o tempo. Como eu faço isso? No cell, seletor, eu pressiono uma vez. Ele está piscando aqui. Aqui, que é, no caso, dezenas de horas, minutos e décimos de minutos, né? No caso 0,1, 0,2 minutos. Vamos lá colocar em 2 horas. Aqui está, 2 horas. Voltamos aqui no mod, no ajuste, né? Colocamos lá 2 horas, que é o tempo que eu vou utilizar para fazer essa prata coloidal, tá? Esse tempo aqui, gente, fica a critério de vocês que vão definir isso. Normalmente o que eu utilizo para 1 litro de prata coloidal é 2 horas. De acordo com a quantidade de eletrodo, pode ser 4 horas ou pode ser menos, tá? Mas vamos colocar 2 horas. Definir 2 horas, eu poderia colocar 2 horas e meia, mas vou colocar só 2 horas. Se eu quisesse 2 horas e meia, ó, pressiono mais uma vez, ele vai para lá. Então eu iria ajustando aqui, ó, 1, 2, 3. Então isso aí em 3 horas, 2 horas e 30 minutos. Vamos voltar lá. Espera aí. Oh, desculpe. Aí, 2 horas. Depois que eu já defini o tempo que eu quero, independente se o cursor estiver aqui ou não, eu já defini o tempo que eu quero. Eu definindo o tempo, eu dou Enter, que é para marcar esse tempo, para memorizar esse tempo. Podem observar que o cursor sumiu e o tempo então está definido para 2 horas, ok? Então vamos ligar o equipamento. Depois que nós teclamos Enter, está tudo pronto, nós vamos pressionar o Start, no Start e Stop. Vamos lá. Pressionamos. Observem que o que acontece? A resistência ligou. A corrente, ela começou já em 1 mA, que é a corrente que está conduzindo no momento da água. Como ela não tem muito eletrólitos no meio, ela está conduzindo bem pouco. Então nós temos aqui 1 mA em 24,4 volts. E o processo iniciou. Ok? Então está tudo correndo aqui, o tempo está diminuindo, a resistência está ligada.
Vamos ver as marcações aqui. Ele está consumindo 1.700 e poucos kWh. Essa aqui é a marcação em horas, tá? Que ele vai marcando. A corrente de consumo do equipamento agora está em 1.200 watts, tá? Que no caso vai ser a resistência mais o consumo do equipamento, tá? Então nós temos aqui já o nosso consumo. Ao término do tempo, eu acredito, tá? Que ele vai marcar aqui o tanto de kWh que durou no processo, certo? Fator de potência é 1000, é normal. A corrente que ele está consumindo, que ele está tirando da rede, corrente em amperes, 4,2 amperes. A tensão da rede, 216 volts. E a potência, 920 watts. Isso aqui é o que está consumindo o equipamento. Isso daqui é quilowatts-hora. Ou seja, em uma hora ele consumiria 2.337, 2.000 qualquer coisa watts-hora, tá? Então isso daqui não importa no momento, que ele vai me mostrar no final quanto que eu consumi no geral. E aqui a potência que ele está consumindo agora, 917 watts em 215 volts, corrente 4,254, 4,25 amperes, ok? Então isso daqui é o consumo do equipamento, certo? Então vamos lá. Já deu aqui 1 hora e 59 minutos. Eu não sei se dá para ver, gente, porque aqui na câmera não dá para ver direito, tá? Mas tá aí. Nós vamos deixar esse processo iniciar agora, tá? No momento não vai dar para a gente ver nada lá aqui no recipiente da prata, porque a condução de corrente é muito pequena. Com o tempo vocês vão começar a observar bolinhas se formando nos eletrodos, tá? A água já começou a aquecer, né? Daqui a pouco eu vou pegar uma... Nossa, gente, esqueci de colocar o sensor aqui dentro. Olha, não esqueçam disso, tá? Esse sensor tem que ser colocado próximo da resistência, porque é ele quem vai dar o setup da resistência para ela desligar. Só um minutinho só. Pronto, eu tinha esquecido, me desculpe, mas eu esqueci de colocar o sensor. No processo todo vocês devem colocar o sensor dentro da água aqui para ele medir a temperatura da água, para quando chegar em torno de 87 até 94 volts, não, desculpe, 94 graus centígrados, ele vai desligar a resistência. Então ele vai manter o banho-maria numa temperatura entre 90 graus e 94 graus mais ou menos, tá? Então ele já começou, ele deve estar lendo a temperatura lá dentro. Os sensores, os eletrodos estão aqui normal. Então vamos deixar o processo seguir, né? E de tempos em tempos eu vou mostrando para vocês como que está o processo. Só para vocês verem a temperatura do ambiente, da água. Deixa eu medir lá. 54 graus. E subindo, tá? 59. E tá subindo. A temperatura está aumentando, ok?